Sejam muito bem-vindos ao Propositivo. Olá para você que acompanha o Propositivo, de volta aqui sobre cuidados oncológicos nutricionais do paciente com câncer. O tema de hoje, mitos e verdades. E para falar sobre o assunto, nós conversamos com a nutricionista doutora Micheline Pires e a nossa queridíssima aqui, a psicóloga psico-oncologista Maria Tereza, psico-oncologista, corretíssimo? Você que é uma querida, agora certinho. Muito obrigada, tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada, Rosana, pelo convite. Sandra, é um prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é meu. Prazer, obrigada. Sandra, você que também é a nossa querida aqui jornalista, Sandra Campos, que veio aqui para ajudar aqui nesse podcast, né, Sandra? Né? A nossa palpiteira. E olha aqui, tá sendo legal demais os palpites, né, Sandra? Gosto muito de falar. Muito gostoso. Muito obrigada pela oportunidade, viu, menina? E para falar sobre mitos e verdades, antes a gente já estava aqui debatendo, a gente já quer logo saber, açúcar, pode ou não pode? O açúcar é um grande mito, né? Então, eu gosto de trazer evidência científica. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que qualquer indivíduo pode consumir até 25 gramas de açúcar simples por dia. Não tem necessidade, mas poderia consumir, certo? Mas essa questão... o paciente diabético não deve consumir, né? O açúcar simples, nem mel, nem melado, nada disso. Mas se é uma pessoa que não tem diabetes, a gente poderia consumir isso no nosso dia a dia. Faz parte de uma alimentação saudável. Faz parte de uma alimentação saudável. Micheline, quanto daria isso em colheres? Qual a equivalência? Porque aí fica bem mais fácil de entender, né? Pra gente ver o quanto que a gente tá excedendo, né? Uma colher de sopa de açúcar tem em torno de 15 gramas. Uma colher de sopa não muito cheia, não nivelada, né? Com uma barriguinha ali, teria em torno de 15 gramas. Então, 2 colheres de sopa de açúcar... teria em volta de 30 gramas, 25 gramas seria uma quantidade significativa. É suficiente no dia, não é verdade? Eu acho que a gente tá bem, porque nem isso, né? Então, é muito interessante essa quantidade, falar de colheres, porque fica muito mais fácil a gente associar. Exato. Só que tem um grande problema aí. O pãozinho integral que você compra industrializado, a gente precisa acostumar a ler a tabela nutricional. Então, normalmente 2 fatias, agora está discriminado o que é o carboidrato ali na tabela nutricional. Então, em 2 fatias, normalmente os pães mais convencionais, por mais que é integral, vai ter pelo menos uns 10 gramas ali de açúcar na composição. Vai diminuir o café. Olha lá, já vamos diminuir as colheradas, meninas. Aí um bolinho simples, né, que a gente prepara em casa, normalmente contém açúcar na composição. Sim. E normalmente vai quanto, Sandra? Num bolo simples de iogurte, por exemplo? No mínimo 1,5 xícaras para ficar bom. Nossa, já tirou as 2 colheres, então. Né? Mas é que divide o bolo para todo mundo, então vamos dividir, né? Agora, quando é 2 pessoas, que é o meu caso, eu coloco 1,5 xícara, pelo menos, num bolo de laranja, eu uso 1,5 xícara. E aí tem o açúcar do cafezinho, o mel, que é um açúcar simples, que coloca em cima de uma fruta ou em cima de alguma preparação. Bom, aí já tem um excesso do consumo de açúcar. Esse açúcar é considerado também o das frutas? Não, os das frutas não. O açúcar é refinado, né? O açúcar adicional, vamos dizer assim. Que notícia boa, tá vendo? Olha, que delícia, eu descobri que mas faz parte... Micheline, o mel em quantidade... Simples. Não, mas entra dentro da quantidade. Entra dentro dessa quantidade. Mel, melado. E tem muito alimento industrializado que por mais que ele é salgado, ele tem açúcar na composição. Também não bolacha salgado, o pãozinho, né, que a gente consome ali que é salgado. Outra coisa importante aí é que a gente acha que o mel é natural e pode... Então, olha que... Quando você fala aí do mel, já foi uma surpresa, né? Porque normalmente fala, coloque 2 colheres de mel, algo assim, né? Pra tirar o açúcar. Sim, açúcar simples. Ele tem um índice glicêmico menor que o mel, menor que o açúcar, o mel. Mas ele é um açúcar simples como o açúcar de mesa. Eu acho que é aquela mesma comparação, Rô, que a gente faz de um copo de suco de laranja e um copo de Coca-Cola. Os 2 têm açúcar, só que a laranja é mais saudável, porém não significa que você tem que tomar um copão desse. Nossa, essa correlação é difícil a gente no senso comum fazer, né? No dia a dia. Tem que buscar um profissional. E aí o problema do açúcar envolve essa questão do consumo em excesso, né, do açúcar, que o excesso de açúcar vai favorecer o aumento de gordura corporal. Excesso de gordura corporal em grande, ao longo da vida,
vai favorecer um ambiente inflamatório corporal e vai te predispor a doenças crônicas, diabetes, doença cardiovascular e câncer. Então, esse é o grande problema do açúcar, tá? O termo usado é que o açúcar alimenta o tumor, é verdade? Então, aí tem esse outro ponto, tá? A célula oncológica, né, célula cancerígena, ela se alimenta não só de glicose, que é o açúcar, né? Tudo que a gente come é degradado para formar energia para o nosso corpo, que é a glicose. Sim. Então, a principal fonte de energia para o câncer é a glicose. Porém, então nós vamos tirar o açúcar, eu vou tirar carboidrato, porque entra também essa questão. Então, já que ele se alimenta de açúcar, eu vou tirar não só o açúcar, mas também o carboidrato de modo geral. E o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai degradar as outras coisas que a gente vai comer, proteína e gordura, para gerar energia, para gerar glicose para o nosso corpo e para a célula cancerígena também, lógico que vai ter mais trabalho. Ou se esse paciente não ingere uma quantidade calórica suficiente, ele vai degradar a própria reserva muscular e tecido, principalmente músculo, mas também tecido de gordura, para gerar energia para o corpo e para a célula cancerígena. Ou seja, então eu posso comer açúcar. Então eu devo comer um pouquinho de açúcar. Assim, poder comer equilibrado, fazendo parte de uma alimentação saudável, né? Que esse também é um ponto que deve ser levado em consideração, consumir os alimentos da forma que a natureza te oferece e tudo mais. Gosto de comer um docinho. Praticar atividade física, saber escolher esse doce, não precisa ser um doce cheio de açúcar, cheio de gordura, né? Então, ter todo esse contexto de alimentação saudável, estilo de vida saudável, prática de atividade física, um docinho de vez em quando. Não é restringir, né? Mas moderado. Exatamente. Porque também está ligado à sensação de prazer, né? O alimento, ele está ligado à sensação de prazer. Aquela sensação boa que a gente sente na ingesta. Então, é o que os pacientes falam, mas não pode comer nada. Não pode comer um doce, não pode comer um brigadeiro, não pode isso, não pode aquilo. Pode, e aí, porém, como é que fica? Aí vem a nutricionista, isso, né? com moderação. E a célula cancerígena, ela se adapta. Tá? Então, quando o paciente restringe, por exemplo, o açúcar ou carboidrato da alimentação dele, 50% a 60% da nossa alimentação tem que ser de carboidrato, mas um carboidrato mais complexo, rico em fibra, uma aveia, um pão mais integral, sem, né, que não contém essa quantidade de açúcar como a maioria dos industrializados. Então, quando fica muito difícil para ele, para essa célula cancerígena, ele vai se adaptar e vai buscar outras fontes de energia. Então, a gente sabe que existem outros nutrientes que vai alimentar essa célula também, assim como o nosso corpo se adapta. E é o ideal? Isso, mas o problema de tirar carboidrato da alimentação é que muitas das vezes esse paciente vai evoluir com piora nutricional. Então, ele vai acabar desenvolvendo uma desnutrição, uma perda de peso, uma desnutrição, ou vai reduzir tecido muscular, que tem impacto na tolerância do tratamento desse paciente, na imunidade. Então, não é simplesmente achar que deve tirar alguma coisa da alimentação. Precisa procurar o profissional para te orientar o que você deve fazer. Né? Usar, né? Sim. Confiar, né, que o profissional, ele se dedica a esse estudo. Então, confiar, ter a tranquilidade que ele está sendo assistido da melhor maneira possível. E você não precisa ficar se preocupando, pesquisando e, às vezes, fazendo coisas que não pode, tomando atitudes e tendo comportamentos que não pode, né? E dependendo do hábito, o corpo sente a falta. Eu, por exemplo, se eu ficar, eu já comecei uma dieta por algumas vezes, quando eu tiro o açúcar radicalmente, eu tenho dor de cabeça. Sim. E meu intestino fica mais preso. Preguiçoso. E é verdade isso? Ou é da minha cabeça? O que será que você consome com açúcar? Porque talvez Muito algo açúcar. que você Por consome é exemplo, estimulante. Então, por exemplo, Café, é isso que eu ia falar. No meu que caso, estimulante. às vezes eu sinto dores de cabeça, eu falo, preciso de um café. Doce, né? Mas doce, com açúcar. Com açúcar, esse é o problema, né? Meia colher agora, Rosana, porque agora só duas dá um pão, né? Então acho que vai ter que reduzir. Sim, o problema, assim, é que na minha infância, acredito que na de vocês também, minha mãe não deu oportunidade para eu desenvolver o paladar amargo e azedo. Então, até a minha mamadeira, ela era adoçada com açúcar. Então, sempre, gente, tudo docinho. E por que antigamente as pessoas pareciam que nesse quesito era um pouco mais saudável, a gente era mais fininha?
Eles eram, né? Eu não, já fugi da época. Mas o pessoal de antigamente, eles eram mais fininhos. Você pode ver as fotos antigas, Sim. todo mundo com um abdômen reto, os homens musculosos. E Ou- consumia-se muito açúcar naquela Mas tinha época. atividade física, tinha um muito estilo de mais, vida muito muito pesado, mais, né? um trabalho pesado, Né? mais atividade. Mais atividade, Então, menos, coloca a culpa menos no televisão. docinho, mas não é só Não o é só o docinho. docinho. o Hoje só problema. Menos sentado, sentar na muito sofá da sedentário. sala. Nossa, Mas muito a questão do sedentarismo. docinho é que a gente, hoje em dia, ele é visto como vilão, né? Vilão, É um vilão, exatamente. e isso é um mito. Um mito, porque não é só o problema, não é só o docinho, né? O docinho na quantidade adequada, fazendo parte de uma alimentação saudável, tá tudo bem. Prática de atividade física associada, reduzindo o estresse. A pessoa que É o faz equilíbrio. quimioterapia, ela pode fazer atividade física? Pode e deve, né? Então, hoje já tem diretriz, guideline, recomendando a prática de atividade física durante o tratamento oncológico. O paciente, ele vai tolerar melhor o tratamento, ter menos sintomas, menos fadiga, quando ele pratica atividade física. A recomendação é de 150 minutos de atividade física por semana, tanto para prevenção, quanto o paciente que está em tratamento. Mas tem pacientes que 40 minutos não por vão dia. conseguir fazer todo esse tempo necessário. 3 vezes por semana ali? Umas 30 minutos, 5 vezes na semana, né? 50 minutos, 3 vezes na semana. Então, tanto para prevenção quanto os pacientes que estão em tratamento. Mas é muito importante esse paciente ter a liberação do seu médico oncologista, que muitas das vezes vai pedir também avaliação cardiovascular para ver se o paciente pode ou não fazer atividade física. Então, da mesma forma, não é sair praticando atividade física, né, sem uma orientação e sem uma liberação do médico em relação a isso. Vou perguntar de um mito dentro da psicologia. É, o que eu ia perguntar Um agora. mito dentro da psicologia. A pessoa que teve câncer é porque ela teve um grande desgosto e aí desenvolveu um câncer. Normalmente é assim, um grande desgosto, um trauma muito grande, e em seguida ela passa a ter um câncer, desenvolve esse câncer. É um mito? Uma Sim. verdade? Angústia, né? Trabalhos robustos não trazem essa evidência, né? O que acontece é que o nosso sistema imunológico precisa estar sempre fortalecido, né? Então, quando eu tenho um abalo emocional, um trauma, sentimentos de afundamento ou sentimentos de uma intensidade altíssima, isso precisa ser adequado, controlado, deixado dentro dos padrões da normalidade, a gente pode se dizer. Então, isso sim afeta o sistema imunológico, né? E aí, o sistema imunológico não trabalhando direitinho, não vai trabalhar com a eficácia que ele trabalharia se estivesse bem. Então, isso sim abre brechas para que as doenças ocorram. É porque a gente não vive numa bolha, não tem como controlar. Sim, não. E aí, se eu for pôr na minha cabeça que eu vou que eu vou ter um trauma, eu vou ter um desgosto muito grande, que eu provavelmente vou desenvolver um câncer, eu vou ficar muito me privando de todos os sentimentos, de modo geral. Eu não vou me relacionar, vou evitar, não vou ter filhos, porque filho é dor de cabeça. Não vou me casar, porque marido é dor de cabeça, né? Não vou ter Viver cachorro, porque corre esses riscos, não é? né? E aí? O importante é que a gente tem todas as nossas emoções, todas, e todas são importantes pra gente. A gente tem ansiedade, cresce, a gente né? tem raiva, a gente tem o medo. O medo é muito importante pra gente, a ansiedade é muito importante pra gente. Eu falo, são os estigmas, né? Só aquela coisa que todo mundo fica falando, mas o que você faz sem ter a vontade da ação, que é a ansiedade? É óbvio que numa intensidade fora do Analisar, né? normal, ela é prejudicial. Mas se não fosse isso, a gente não levantaria da cama, não teria ação, não é verdade? O medo. Se nós não tivéssemos o medo, a gente pularia do prédio, iria pegar o carro e sair a 300 por hora sem avaliar. Então, todas as nossas emoções são importantes, estão dentro de nós. É o autoconhecimento que vai ajudar. O autoconhecimento é muito importante para que você possa reconhecer, Administrar, né? administrar esses e sentimentos. equilibrar. Eu digo às vezes para o paciente assim, olha, hoje, vai lá no teu armário onde estão todas as emoções, todas. Hoje, vai lá, pega a felicidade, fica com ela grudadinha. Vê se você percebe como você vai passar. Então, o medo. Por que eu estou sentindo medo? Perceba, sinta. Entre dentro de você, analise. Eu falo que o paciente, eu falo isso para os meus pacientes. Quando faz a psicoterapia, ele tá aprendendo a ser o seu terapeuta. Não existe na psicoterapia, vai ficar dependente. Isso é um mito. Já que estamos falando em mito, Mito, Sim. né?
Ai, vai ficar dependente do psicólogo, não vai largar nunca mais. O psicólogo vai te dar alta nunca mais. Jesus, não é assim, imagina, não tem nada a ver. A gente trabalha para que ele crie autonomia. Inclusive o paciente oncológico. A gente cria, junto com as ferramentas internas que ele tem e mais estratégias de enfrentamento, para que ele se torne autônomo no tratamento, para que ele converse com o médico entendendo o que vai ser sugerido, porque aquele protocolo de tratamento, onde ele pode escolher, onde ele pode opinar, onde ele pode falar, não consigo agora. Será que a gente pode parar essa semana? Porque pode acontecer, né? E até mesmo prolongando um pouco mais, que depois um outro dia a gente fala sobre cuidados paliativos, precisa de ver quão lindo um paciente autônomo, lá no final, onde ele já cumpriu tudo que ele tinha que cumprir, ele lida com isso. Então, a autonomia de lidar com todas as nossas emoções é que faz com que a gente tenha uma boa saúde mental. O que é saúde mental? É de como você lida no dia a dia com todas as intercorrências e as emoções. Estão todas dentro de nós. Então, a gente vai esvaziar? Somos seres humanos dotados de inteligência, de sabedoria e de emoções, que faz a grande diferença, não é verdade? Então, muito se fala, ai, ansiedade, ai, nossa, tá angustiado. Vamos viver, a gente precisa entender que a gente precisa viver. Maria Tereza, e existem pessoas que estão com a doença e ela quer se manter sempre, mostrar que ela está bem para as pessoas, sempre otimista. Então, manter atividades positivas, isso são mais chances para que ela tenha melhores resultados com o tratamento? Muito. Eu digo, Rosana, a gente é o que a gente pensa. Então, a gente trabalha na psicologia, por exemplo, mudando pensamentos disfuncionais. Então, se ele acorda pela manhã, nossa, hoje eu tenho químio, nossa, ele às vezes já ocorreu do paciente começar a nausear, até mesmo antes de conhecer, de saber. Nem foi a primeira, vai ser a primeira químio que ele vai fazer. Então, a gente é realmente o que a gente pensa. Então, dentro do setting terapêutico, dentro da sala de atendimento, a gente trabalha esse pensamento disfuncional, colocando a dúvida nele mesmo. Olha, por que você pensa que você vai ter náusea? Ah, porque eu recebi um comunicado desse tamanho, vai ter náusea, vai ter fadiga, vai ter... Olha, essa orientação, eles precisam, essa comunicação precisa ser feita. É uma bula de remédio. Sim. Pode ser que ocorra. Sim, pode ser que ocorra. Vai, né? Isso. Então, o paciente ansioso, ele... já aconteceu várias vezes. Ele vai ler aquilo e já vai sofrer por antecipação. Ela falando aqui agora, me veio algo na cabeça. Esses dias eu estava voltando de Manaus e a gente veio de avião. E eu uso aquela meia de compressão, que lá atrás eu tenho problema de circulação. Eu fui com a meia, perfeito, ok. Aí na volta eu coloquei na mala, só que era a mala de mão. Coloquei ali e aí depois eu pensei assim, nossa, eu não coloquei a meia, eu vou pôr... deixa, depois qualquer coisa no aeroporto eu vou lá no banheiro e coloco, ok. Só que chegando lá, né, na hora do check-in, a atendente falou que era necessário, que tinha espaço e que era para despachar as malas de mão. Nossa. Aceitei, não tirei a meia, foi, beleza. A hora que eu tô dentro do avião, tô lindo lá no alto, assim, de repente eu começo a pensar, meu Deus, eu estou sem a meia. Ai, meu Deus, e se eu passar mal? Aí comecei, mexe a perna. Aí parece que eu ia sentindo o negócio. Aí eu falei, calma, Rosana, é só coisa da sua cabeça, calma. Aí foi tudo bem. Mas chegou sem a meia. Eu cheguei sem a meia, mas assim, é lógico que não é bom, né? Para pessoas que têm problema de circulação. De verdade. Não, eu não senti, mas eu já. Só a sensação de estar sem a meia, eu já comecei a pensar, meu Deus. Antecipatório. Mas essa questão de terapia, todos, né? É para todos. Todos deveriam passar por uma psicóloga, né? Fazer terapia é para todo mundo, gente. E tem muito essa questão do mito. Quando você fala assim, o paciente precisa passar com a psicologia, né? Ela vai te ajudar com isso, tal. A psicóloga é pra louco. Tem essa questão. Nossa, ainda tem muito preconceito. É o mais antigo que a gente sabe. Sim. Psicólogo é pra louco. Sim. Então, mas ainda tem, né? A gente tem muito paciente idoso
Ainda tem essa questão. E que psicólogo vai fazer a cabeça da gente também. Não que vai falar, tem que fazer isso, isso, isso. Gente, não é assim. O psicólogo nunca fala, olha, você vai fazer isso, isso. Ele faz sugestão e cria estratégias de melhores situações, de resolução de conflitos, mas nunca ele vai falar, faça isso, isso, a não ser que seja uma técnica que ele está te explicando como realizar. Sim. Né? Mas jamais, faça isso que vai dar certo. Gente, psicólogo não tem bolinha de cristal. Aliás, estuda. Foi a minha primeira decepção com psicóloga, a minha primeira terapia que eu tive. Eu cheguei na psicóloga, eu já achei que ela fosse me dar a fórmula. E ela deixou eu ficar falando. E ele não me falava nada. Aí chegou uma hora que eu falei, mas e aí? Não, eu preciso te ouvir. Mas eu achei que você já sabia dos meus problemas. Você gosta tanto de falar, qual é o problema? Me desse a escuta terapêutica, ela é a principal, né? A nossa escuta terapêutica, ela é atenta, ela é empática, ela é acolhedora. Não existe mágica. A gente trabalha e a gente introduz as técnicas e as técnicas dão um bom resultado. Quer ver o paciente quando ele consegue entender. É por isso que eu falo, o conhecimento traz a clareza, traz a luz para aquilo que está escuro. Quando ele consegue entender o estado deprimido dele, é porque ele mantém um pensamento totalmente disfuncional. Quando ele aprende vamos falar no senso comum, né, para ficar mais fácil. Quando ele aprende a colocar dúvida nesse pensamento, então ele tem um pensamento rígido, que aquilo vai ser daquele jeito, como né? A Rosana que falou, nossa, meu pé vai inchar, eu vou passar mal. Se ela começa a colocar dúvida, por exemplo, mas já faltam 20 minutos do voo. Não, a última vez que eu viajei, não. Já usei na primeira escala, não vai. Então, ela está colocando dúvida. Ela já desfocou daquilo. Meu Deus, estou sem minha meia. Eu vou inchar. Eu vou ter um troço. Ela já colocou dúvida. Com certeza, a intensidade da angústia, da ansiedade que ela estava sentindo já diminuiu. Pronto. Só o modo de pensar. Agora, se eu for explicar a técnica toda, vai ficar até chato de ouvir. Sim. Então, não existe mágica. É trabalho, é estudo, é leitura. E quando a gente fala de aplicar testes e tudo mais, a gente fica meio incrédulo. Gente, é teste validado. Alguém criou, foi colocado para prova, né? Ele é validado, tem toda uma experiência, uma responsabilidade em cima disso. Falar, mas essas perguntas que a senhora fez, tá falando que eu tenho depressão? E falando óbvio, né? Não é bem então, assim. É isso, eu né? A gente precisa. Eu acho maravilhoso. Mas o equilíbrio. A terapia. Isso. E agora, mitos e verdades é o nosso assunto aqui hoje, doutora Micheline. Suplementos alimentares podem substituir uma dieta saudável? Isso é um grande mito, né? Eu recebo bastante pacientes que chegam com aquelas listas enormes de prescrição de vitaminas, de minerais. Passou com um oncologista, procurou um nutrólogo ou alguém da área da saúde que não é especialista em oncologia e fez essa prescrição. Ficou pesado para o bolso do paciente, porque fica caríssimo uma prescrição dessa e pode atrapalhar o tratamento desse paciente, tá? Então, a gente deve sim fazer suplementações de vitaminas e minerais se o paciente tem deficiência nutricional. Vai ter dose para ele, vai ter dia para começar e dia para acabar. Agora, ir na farmácia e também comprar ali vitaminas e minerais sem uma prescrição de um profissional, isso pode influenciar no tratamento. Magnésio agora está em alta. Exatamente. Então, vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina E, vitamina C, em excesso, coenzima Q10, que chegam tomando aí, de forma... Também. O que acontece? Faz uma proteção celular essas vitaminas antioxidantes. E o que a quimioterapia quer fazer? Entrar dentro da célula para destruir a célula oncológica. Esse paciente... que incongruência, gente. Exatamente. Acaba atrapalhando. Fora a interação que pode ter, né? Potencializando efeito, tirando efeito, sobrecarregando um fígado que já está muito sobrecarregado com a quimioterapia. Então, é muito perigoso tomar cápsula de vitaminas e minerais sem prescrição de um profissional e não seja especialista em oncologia.
você tem que procurar. Quer tomar cápsula de vitamina e mineral? Vai procurar um profissional especialista em oncologia, um nutrólogo especialista em oncologia, e busque o currículo desse profissional para ver se ele realmente é especialista, tá? Esse é um ponto. Para prevenir o câncer. Tomar cápsula tô com deficiência, tô comendo mal. Vou ali comprar uma cápsula polivitamínica e mineral, porque isso vai me proteger. Também já tem evidência científica muito robusta de que consumir vitaminas e minerais sem necessidade pode também fazer lesão de DNA, né? Alteração genética, e isso predispor ao desenvolvimento de câncer. Pode mascarar outros problemas até, né? Pode. Sim, então isso é gravíssimo, né? Infelizmente isso é vendido sem prescrição, como diversas outras medicações. O paciente chega, se automedica, e isso pode ter com o comprometimento da saúde. Não só para o paciente de câncer, né? Isso é para qualquer caso. Geral. Muitas Então, facilidades da aquisição, estou achando né? que eu vou prevenir um câncer, né? Ou prevenir doenças crônicas, eu estou me alimentando mal e eu vou tomar uma cápsula de vitamina e mineral de forma, né, ingênua ali, vai me fazer mal, vai me proteger, muito pelo contrário, pode te trazer um grande problema. E outra coisa, a gente pensa que a gente tá bem. Na verdade, a gente só descobre que não tá bem de um dia pro outro. Aí você tá lá, se suplementando por tua conta, você pode estar mascarando um problema que você ainda não sentiu os sintomas. Exatamente. Quando você começar a ter os sintomas, já tá bem avançado. Então, o ideal é trabalhar, buscar um profissional de acordo com os sintomas. Não tô legal, vou procurar saber o que tá acontecendo comigo, ao invés de ir lá e já tomar o seu remedinho por conta própria. Acho que em resumo é mais ou menos isso. Buscar né? receber a orientação, né? E quando não sente os sintomas, é a prevenção, né? A prevenção. Exatamente, a A prevenção prevenção é tudo, né, gente? Mas a prevenção, a gente tem que ter cuidado com essa questão aí. A gente acabou de falar. A prevenção, prevenção mas eu vou lá com tomar vitamina especialista, para não ter é isso que eu nada. A falo. prevenção é Quando eu- consultar Isso, quando eu falo em profissional. prevenção, é o profissional. Sempre fazendo exames, né, periodicamente. procurar o profissional nutricionista, que a alimentação é um ponto fundamental para prevenir. A Não melhor só o prevenção é a câncer, como alimentação. diversas outras doenças crônicas. Transtornos alimentares. Sim, Que leva a exatamente. obesidade, anorexia, né? Muita Hábitos, coisa. né, gente? Eu não sei, doutoras, vocês aqui, mas se você procurar dormir no horário Adequado. adequado e se alimentar de forma correta, Fazer atividade física. a chance é muito menor de ter qualquer problema de saúde, inclusive Sim. psicológico, né? Porque, Sim. querendo ou não, a sua falta de nutrientes, de não sei o quê, mexe com o seu psicológico Sim. também, não é? Sim. Mas também, Sandra, a gente tem aqueles pacientes que pratica atividade física, tem uma alimentação linda, maravilhosa, nunca fumou, nunca bebeu, não tem estresse Sim. e desenvolve o câncer. Aí já é genético, talvez. Genético, Né? tem a predisposição genética, teve o contato com alguma coisa, alguma substância que fez aquele start para desenvolvimento daquele câncer, né? Então, assim, é multifatorial, não adianta também a gente ficar buscando. Não, né? Então é Quais mito. seriam- Então é mito também dizer que a pessoa que faz tudo bonitinho, pratica atividade, nunca vai ter câncer. É um mito. Mito. Como as pessoas, às vezes, também, todo mundo fala assim, eu não vou parar de fumar. Ó, a pessoa fumou tanto e morreu de outra coisa, né? Então, não é bem assim, né? Por isso que eu falo, a psicoeducação é explicar esse trabalho de prevenção, de trazer bem próximo de cada um, para que cada um entenda, né, Michele? É que cada um As é condições. único. Isso. E aí que você o tem que seu se entendimento. autoavaliar para Perfeito, ajudar um sim. profissional, porque o profissional não tem bola de cristal. E aí o que a gente mais quer do profissional é a solução, é a resposta. E se eu não der os caminhos do que está acontecendo comigo, dificilmente vocês vão chegar onde realmente E precisa por chegar. falar que cada pessoa é única, mas existem pessoas, né, ali com câncer, em tratamento, tem dia que ela não tá bem, ela só quer chorar, mas fala-se muito que a pessoa tem que estar positiva, e ela acaba demonstrando para os outros, quer demonstrar para as pessoas que está tudo bem. E aí? Ocorre muito, né? Muita cobrança. Tem muita cobrança em cima disso. Tem que estar sempre bem, tem que estar. A gente não tá Nem todo sem dia doença, bem. né? A gente sofre muitas influências no dia a dia, né? Influências no trabalho, nos estudos, na própria saúde. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mais sonolento. Então, na oncologia, o paciente que ele tem câncer, e ele, dependendo do estágio que ele está, tem que ser oferecido esse espaço para que ele também fique introspectivo.
Tem que ser dado esse momento para ele encontrar com ele e sentir as dores e entender que ele tem medo, até para que ele possa entender o que ele está sentindo. É medo? Medo de tantas incertezas que o tratamento, que a doença traz. Então, é normal ele ficar mais introspectivo. Ele está triste. E todo mundo hoje foge. Ai, não pode ficar triste. Não, você tem que estar sempre otimista. Tudo bem, uma coisa é você manter pensamentos firmes, otimistas. Quando não, colocar dúvida nesses pensamentos para que você possa, mas que seja sincero, que seja seu aquilo que você está vivendo. Então, se você tem uma situação que justifica essa introspecção, esse se recolher, sentir, tem que deixar a pessoa sentir, como a tristeza, como a alegria. É a mesma coisa que eu falo, as pessoas falam, ai, não chora, não fica chorando. Gente, eu digo assim, segura o riso. Segura, Sandra. Não dá, segura, não dá. segura, porque mesmo que a gente segure, um pouquinho a boca mexe. Tá lá A dentro, mesma né? coisa é o choro. O choro é a representação da tristeza. Então, por que segurar? Então, pode externalizar, deve externalizar, até mesmo para se recompor. Então, passar uns momentos mais introspectivos é o momento que ele está tendo até para elaborar. E às vezes ele precisa fazer isso sozinho. Às vezes ele vai fazer com a terapeuta, com a psicóloga, com a família, com o filho. Às vezes ele precisa daquele tempo e deve ser dado aquele tempo. E não precisa ficar só 100% feliz, porque aí já é algo para se trabalhar também, porque, como assim? Ele tem um diagnóstico normal, né? de uma doença que traz muitas incertezas. Ele vai ficar feliz? Ele vai ficar super bem, super bem? Tem sim quem se manifesta dessa forma, com muito pensamento positivo, muito otimismo, mas ele tem já uma prática comportamental e uma forma de pensar assim, já adequada. E às vezes, doutora, também a pessoa que está doente, está cometida aí com a doença, ela tenta ser forte exatamente para não desestabilizar a família. Não quer que o pai fique mal com ela, que o filho fique mal por causa dela. Sim. E ela tenta segurar isso para não até desestabilizar quando, né? a família. Né? E eu acho que é a hora da família falar o que a senhora acabou de falar, pensar como a senhora acabou de falar. Peraí, ele tá com problema, ele tem que estar magoado, ele tem que estar mal. Vai lá conversar, olha, você fique bem, nós estamos aqui com fé, fica tranquilo, mas, né? Respeitar, o né? apoio. O apoio. E o apoio, às vezes, é o silêncio, sabia? É estar ali juntinho, do lado, silêncio. Agora, para quem está em casa, está nos assistindo, mitos e verdades. Câncer é sempre fatal? É um grande mito, né? Hoje a medicina ela está muito evoluída. Quem trabalha com oncologia precisa se atualizar diariamente, porque cada dia sai uma droga nova, sai uma evidência nova. Isso é muito bom. Inclusive, deixa eu até consertar. Falei, é sempre fatal. Não, vamos melhorar essa pergunta. Câncer é fatal? Sentença de morte, né? Sentença de morte? Exatamente. É porque eles falam. Porque tem tratamento, né? Muito Sim. tratamento. Tratamento tem, né? O paciente tem que estar muito bem fortalecido para conseguir passar por esse tratamento. Existem pacientes que a doença não vai ter cura, certo? Ele vai conviver como uma doença crônica para o resto da vida. Então, como um paciente que tem um problema cardíaco, um paciente difícil se você comparar isso, mas um paciente diabético, hipertenso, que tem que tomar medicação para o resto da vida, o paciente oncológico pode conviver com a doença por anos. Sim. E não ter cura, né? Mas ele tem o controle daquela doença. Então, não é sentença de morte ter um câncer. Sentença de morte, todos nós vamos morrer. Exato. A gente não sabe. Eu acho que tá faltando juntar essas pecinhas aí. A partir do momento que todo mundo começar a encarar o câncer como um problema crônico, qualquer que tem a possibilidade de tratando, viver anos com ele, é a mesma coisa até da própria obesidade, que parece que é tão simples e não é tão simples. Pois é, e quanto de prejuízos não traz para a qualidade de vida. Então, o paciente oncológico, às vezes, está fazendo o tratamento, ele vai fazer o tratamento para sempre, porém, ele pode fazer as atividades, ele pode se relacionar, ele pode viver socialmente. É vida. Acho que uma doença muito comum aí, hoje em dia comum, que está muito relacionada, é a própria AIDS. Lembra da AIDS? Sim.
Nossa, a AIDS era o terror, como o câncer Exatamente. Quantas pessoas estão com AIDS aí Por vivendo? isso que é lindo os avanços da medicina. Então, acho que quando as pessoas começarem a encarar o câncer, assim como encaramos hoje a AIDS... É que o câncer, a gente às vezes se pergunta por que demora tanto, né, para descobrir uma cura, um tratamento. Mas a AIDS também não tem cura. A AIDS também não tem cura. Tem controle, né? Não, é o controle. Obesidade, É o controle. Então, assim, eu vou lá no máximo, no extremo. Assim como Mas AIDS e hoje câncer, a não se obesidade, morre. se não for no controle, porque a obesidade também, se você não controlar, você vai morrer Isso. por obesidade. Isso. Né? Tem Da paciente mesma que forma. vai lá, faz a quimioterapia, entra em remissão, a doença tá ali, né? Estacionada, não tem mais, pode ser que ele não tenha mais evidência de doença naquele momento. Ele vai ter que acompanhar, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 1 ano, refazer os exames. Pode ser que a doença voltou. Voltou, ele vai ter que tomar medicação de novo. Entrou em remissão de novo. Vai reavaliar. Quando o paciente fica em remissão mais de 5 anos, alguns outros tipos de câncer, 10 anos, precisam ser acompanhados mais a longo, por um tempo maior, mas 5 anos, muitos dos pacientes já recebem alta. O risco daquela doença voltar é tão mínima, né, que ele já recebe alta. Outros vão ter que acompanhar para o resto da vida. Vira uma doença crônica mesmo. Não, quando a gente fala de pessoas muito conhecidas, fica fácil para as pessoas até entenderem melhor. O Gianecchini, lembra? Nossa, foi Câncer como é o câncer dele? De Hodgkin ou não Hodgkin? Sim. Não, Na Linfoma. época, Linfoma foram não Hodgkin? muitos comentários, assim, pesados. Não, ele não tem chance. Eu escutei uma médica na época falando, esse tipo de câncer é no máximo 5 anos. Então. Hoje já mudou de ideia. Não é que mudou de ideia, hoje tem mais conhecimento. Que não é, esse câncer não é mais só 5 anos. Então, assim, nada é definitivo. E tá evoluindo Todo demais dia também. tem Os droga prognósticos dados gostam novos. de dar, né, já o prognóstico, né? Né? E A sentença de morte. sentença, o prognóstico. Entendeu? E o Gianecchini tá aí, né? Pra gente ver. É que são todo mundo vários conhece. tipos, né? Para E cada Sandra, tipo de tratamento. a evolução tá tão rápida, né, da medicina, que hoje tem muitos estudos com diversas drogas. Então, por exemplo, se foi falado para você que não tem mais possibilidade de tratamento para você, busque outro profissional. Porque ele Outras pode avaliações, conhecer isso, ele pode conhecer estudos que estão analisando uma droga X e pode te envolver naquele estudo e você ter o benefício daquela droga, né? Então, não aceite não tem mais o que não. fazer. Qual é o câncer né? com maior índice de cura? Então, não depende, né? Porque depende do tipo de célula que tem ali, o estadiamento, qual que é o tamanho desse tumor? É um tumor pequeno? É um tumor que está médio? Tem um tumor grande que já é metastático? Que tipo de célula que tem ali? Então, por exemplo, câncer de mama. Dentro do câncer de mama tem tanto tipo de câncer de mama. Então, se é porque eu tenho câncer de mama que a minha amiga teve, que o dela não é curável, o meu também pode ser que seja curado. Um dos mais, assim, falados também, que é o mais simples, que a gente ouve, não sei se é mito, que é o da tireoide, porque fica numa cápsulazinha, que é tranquilo, que ele não é tão perigoso. É mito ou verdade? É mais, vamos dizer, como a Rosana falou, é mais tranquilo o tratamento, né? É o de tireoide, então. Sim, Isso é uma porque verdade. o paciente, muitas das vezes, ele passa pela cirurgia, depois ele tem tem um outro tratamento que é feito com radiodoterapia. Então, assim, ele é um tratamento mais curto. Mais curto e mais leve, menos né? sofrido, né? Porque não tem tanto sintoma. Aí, uma verdade positíssima, maravilhosa, né? Mas também tem outros, né? Depende do tamanho que tá esse tumor e tudo mais, mas é um câncer Mais tranquilo de lidar. Sim. A exposição ao sol, ela pode trazer o câncer imediatamente, a longo prazo? Vai dar predisposição também, né? Sim, o ideal é sempre o indivíduo, né? Nós fazermos a exposição antes das 10, depois das 16 e sempre com um protetor solar. Outra Né? coisa também, se é mito ou verdade, o câncer de pele, ele é só por conta do sol? O causador é o sol? E eu já não sei te falar, viu, Sandra? Não sei te dar essa informação. Mas o grande causador é a luz, né? Solar. Solar mesmo. E a gente tem um grande problema, né? Porque o protetor solar vai proteger contra os raios causadores pelo câncer de pele,
Mas vai tirar a proteção. E como que a gente vai sintetizar a vitamina D? Porque com filtro solar... E que hoje a grande maioria tem deficiência. Deficiência de vitamina D, que é um fator de risco para desenvolvimento de câncer. É um dos fatores de risco, a deficiência de vitamina D. Isso. Então... E eu até entendo por quê, né? De casa para a escola, para o trabalho e vice-versa. E com protetor solar. E com protetor solar. E aí, como faz? Falta um pé no chão, falta um passeio no sol, uma brincadeira na rua, como era antigamente, não tem Que é mais nada. saudável, né? Que é saudável, contato com a natureza. Contato com a natureza. E o tabagismo em relação ao câncer é um fator de risco grave? Altíssimo, né? Então, o fator de risco, assim, não tem, assim como embutido que a gente fala, não tem dose de... quantos cigarros eu posso fumar por dia? Nenhum. E a bebida alcoólica também é um grande vilão. Então, quando a gente fala de proteção cardiovascular, tem aquela questão da taça de vinho, né? Vinho tinto, seco, ele tem a proteção cardiovascular. Quando eu falo de câncer, não tem dose de ingestão segura para ingestão de álcool. Qualquer dose que você tomar pode fazer uma mudança ali na genética, né? No DNA. Mutação genética Exato. e pronto. E te predispor. Então, não tem dose de ingestão segura para ingestão de álcool. E o câncer de cabeça e pescoço, que foi agora, né, a campanha do Julho Verde, é um câncer terrível, né? Que não está associado só com altas cargas de tabagismo e de bebida alcoólica. Normalmente tem essa sinergia, sim, vira um grande fator de risco, mas também tem um fator de risco associado ao HPV. Então, o sexo oral, né, sem o preservativo, que a maioria das pessoas, né, se expõe e é um grande fator de risco. E um outro fator de risco para câncer de cabeça e pescoço é a bebida quente. O café, o chamate, o chimarrão, né? Chimarrão. Bebida quente, ela pode fazer lesão, né, quando você vai deglutir ele e causar uma lesão ali que fica difícil de cicatrizar. Todo dia tá expondo aquele machucado ali, machucando mesmo, quando você toma, né? Ferindo. E isso pode ter dificuldade de cicatrização e desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço. E para piorar, não só o consumo de bebidas ou de comida muito quente, em seguida gelado, né? Porque é o que a gente mais vê. Copinho de gelo, refrigerante com gelo, suco com gelo, comida fervendo e o gelo por cima. E ali tem gente que todo dia isso. Tem gente que faz isso, é hábito. Sim. Seríssimo. E é um grande fator de risco estômago, também. né? E já Brasil, gastrite, né? Brasil. E nós estamos aqui falando sobre o câncer, né? E temos aqui também a nossa psico-oncologista. De que forma esse profissional pode ajudar na terapia ali do câncer, dia a dia? No dia a dia. Resumindo, equilíbrio, atividade física, bons pensamentos, entender suas emoções, tirar os excessos, buscar o equilíbrio, e buscar a paz, a felicidade, a saúde, encontrar com isso, sair do automatismo, viver a vida vivida mesmo, né? Viver. Eu ia perguntar como que busca equilíbrio, saindo do automatismo. Saindo do automatismo, saindo... vamos sentir as coisas, vamos nos permitir, terminou né? termina o trabalho, deixa de lado o celular, porque a gente continua trabalhando pós o horário de trabalho e muito mais. E aí vocês percebem que todo mundo fala assim, ai, minha vida tá corrida. Tá ridículo já, não tá? Parece coisa de gente excesso, desorganizada. É um excesso, né? Parece coisa de gente desorganizada. Não tive tempo, tá feio. Então, assim, tudo cabe na nossa agenda. Se a gente sai do automatismo e a gente passa a viver Dá prioridade. E um dia de cada vez. O amanhã não aconteceu. A gente está aqui agora, conversando, tendo essa conversa agradável, com tanto conhecimento que a Micheline trouxe, né? Tão gostoso. Então, o hoje está sendo nosso importante. Amanhã vai acontecer. E lá o que passou, passou. A gente não vai voltar. Então, a gente precisa colocar o pé mesmo no chão, olhar para o céu, as belezas do dia, as belezas da natureza, tudo isso traz serotonina, dopamina,
a gente faz essas reservas, a gente produz né, isso, né? dessa bioquímica cerebral, até mesmo para quando a gente precisa, a gente tem essas reservas. E aí não precisa simplesmente fazer uma viagem para um outro país ou fazer coisas mirabolantes. Às vezes uma caminhada prazerosa, junto da natureza, contemplando o amanhecer, o pôr do sol, isso deixa muito energizado, E a gente não se revitaliza. fechar, né? Não se fechar tem para a nessa de vida, graça. para as relações interpessoais, para o financeiro, para as responsabilidades. Tudo é possível dentro do equilíbrio e dentro do nosso controle. E quando a gente entende que nós não estamos tendo esse controle, que temos a sensação de que a gente vai perder o controle, busque quem pode trazer o auxílio para você. Temos vários profissionais competentes no mundo, em todas as áreas, todas as abordagens, né? Cada um na sua profissão, com muita expertise, com muito profissionalismo. Então, por que a gente vai ficar temeroso e tentando resolver? Isso não só para a psicologia, mas para todas as áreas. A gente precisa tirar um pouco do peso que a gente acha que a gente tem que ser muito bom em todas as áreas, em tudo. A gente tem que dar nós conta de somos, tudo, em primeiro lugar, humanos. E muita gente está buscando, está aprendendo, mas a gente vai evoluindo conforme o nosso tempo e a nossa capacidade intelectual e de busca de conhecimento e aquisição dela própria, né? E a gente não pode esquecer nunca desmembrar de sentimentos. É mente, corpo, né? Energia, espiritualidade, como nós já É o vimos equilíbrio. dito. É o equilíbrio, não pouco e de cada coisa. tirar o excesso. Independente de estar doente ou não, né? Independente de estar doente ou não, porque esse equilíbrio vai fazer com que tenhamos saúde mental, saúde física, do corpo, da mente, de tudo. E o que você leva de energia para o outro também, para o teu familiar, para quem você convive no trabalho. Se somos energia, tudo é questão E o de equilíbrio é energia. em todos os sentidos, né? Se você for falar agora na parte de alimentação, é equilíbrio, Exatamente. né? Viu, Micheline falando que pode açúcar? Uhum. Nossa, Equilíbrio. meu Tudo Deus. equilíbrio. O pessoal vai É. pode açúcar. Mas qual a quantidade? Então foi muito esclarecedor. E eu penso, assim, muito fortemente que o conhecimento e esse bate-papo, essas coisas simples, a gente ganha Já não trazendo, existe mais, iluminando aquilo que é escuro, né, na falta do Tá conhecimento. faltando bate-papo das mulheres. Eu, por Mas e exemplo, a vergonha de perguntar coisas todas, na óbvias, verdade, né? né? Porque hoje a Não gente tem vergonha, porque em casa a gente tem muitas dúvidas Não e às é? vezes um bate-papo como esse a pessoa esclarece. é muito É a bom. doutora Micheline que faltou alguma coisa sobre esse mito e verdade sobre a nutrição do dia a dia que a gente não falou aqui, gostaria de falar? Eu gostaria de deixar uma mensagem, né, para o familiar que está cuidando do paciente oncológico, para o próprio paciente oncológico. Se permita, né, comer o que você gosta. Em consulta nutricional, a gente faz o histórico alimentar do paciente, onde eu vou ver cada refeição, o que ele come, quantidade, e ele vai continuar comendo exatamente o que ele fala para mim que ele come. Eu só vou adaptar. Então, tem muito paciente que tem receio. Eu vou passar com a nutricionista, ela vai me tirar tudo. não vou comer que eu nada gosto de mais. comer. É o medo. Né? Não, eu não vou tirar tudo. Você vai continuar comendo as mesmas coisas, eu só vou fazer uma adaptação. Então, vou te dar um exemplo. No café da manhã, eu gosto de tomar um leite com café. Ótimo, tem paciente que vai ter que tomar esse leite com café, eu vou ter que suplementar com leite em pó, porque ele tá precisando de proteína a mais. Café pode. Depende, para quem, né? Chocolate. Sim, pode tudo, né? Mas depende. Por exemplo, tem paciente que gosta de tomar café, mas em algum momento ele vai ter que consumir o café descafeinado. Chocolate, O chocolate, leite. o paciente vai ter que comer o chocolate, mas talvez ele vai ter que preferir o chocolate com 70% cacau. Outro sem açúcar. Leite. Leite, algum paciente vai ter que suplementar com leite pó, outro eu vou ter que tirar a gordura do leite, vai ter que consumir o leite desnatado. Então, pode tudo, mas eu talvez vou ter que fazer alguma adaptação para aquele momento. E ele vai, talvez, voltar a consumir aquele alimento da forma que ele consumia, da mesma forma lá na frente. Né? Então, são mudanças necessárias para esse paciente oncológico tolerar melhor o paciente.
E na nutrição existe o comfort food, que é aquela comida que conforta. Então, privar o paciente daquele gostosa, aquela comida de vó, aquele bolo da avó, né, que alegra o humor. Isso é muito importante, né? Não restringir nada do paciente, de ninguém, né? Eu tive um contrato de trabalho exatamente por causa da minha linha de trabalho é comfort food. A minha comida é comfort food. Agradar. Eu tenho muitos depoimentos de pessoas, nossa, essa comida é exatamente da minha mãe. Traz a alegria de todo mundo. Exatamente. A minha linha de trabalho é comfort food. Na culinária é. Sim. Lembrança afetiva. Exato. E eu descobri isso. Como é gostoso, né? Nossa, como é gostoso. Você não sabe disso, né? Eu também sei, né? Eu te sigo nas redes sociais, né? A Sandra posta todos os dias lá cozinhando. Como posta várias comidas gostosas. Deliciosas. Ó, a gente tá mudando o assunto que é comidas gostosas. Fala aí, Sandra, um pouco. Comfort food, né? Eu acho. É a boa de tempero, tá? Pra quem não vai se procurar lá. Né? Aí a gente também já vai cair na nutrição. Eu procuro usar produtos menos embutidos. Eu invento receitas exatamente pensando no bem-estar das pessoas que eu amo. E bem próximo das comidas mais antigas. Então, tá vendo? Você trabalha tudo ali, a nutrição. Temperos naturais. O emocional. Né? Entende como o estômago fala com o cérebro? Fala o tempo e todo, é tão né? engraçado. O tempo todo. Até as crianças. Eu mesmo, se eu estou com fome, eu fico com mau humor. E ocorre isso mesmo. Ocorre mesmo. Eles se eu comunicam que tá sempre com uma diretamente, coisinha ali me alimentando. E essa linha de comfort food para quem tá... eu não falo nem que tá doente, né? Que tá passando por essa doença. Eu acho que também é um ponto muito positivo. Sim. Um ponto muito positivo, né? Porque vem trazer também esse bem-estar, aquilo que a gente comenta, de nada pode, já é um tratamento complicado, tudo difícil. Pensa uma rotina que muda a comida, muda os papéis que você desenvolve dentro da sua família, do trabalho, tudo, a rotina diária muda, nem o prazer do alimento, então isso vem para agregar. Mas dentro da nutrição, hoje a gente tem aí a possibilidade de trabalhar com pratos idênticos, né? Mas sem... Só que com maior valor nutricional. Não, e sem lactose, até sem o açúcar, trazendo o doce das próprias frutas e com a mesma cara do bolinho estimulando, de chuva, né? O visual gustativo. Né? Esse comfort food tranquilamente, isso, saudável. Vem agregar bastante numa situação que a gente vive muito lá na clínica, que é o paciente, quando ele está em processo quimioterápico, às vezes ele tem muita reação, e aí ele não consegue se alimentar. E aí vira um ciclo vicioso, porque ele precisa se alimentar, porque ele precisa se fortalecer, e a família fica muito... limitando ali, pedindo, então vira ali um conflito até familiar. E esse tipo de comida vem para trazer ali para o paciente também um alívio que é belo, que é bonito. Olha, se eu estou nauseada, eu vou olhar algum alimento, eu não quero, mas de repente um alimento que vai me apetecer, né? Então, a família também fica tranquila, ele come aquela quantidade, ele come com os olhos mesmo, e às vezes ele nem vai estar com vontade, vai estar alimentado. Então, para um pouco dessa situação de forçar, de precisa, e até isso já faz. Nossa, e como é bom ouvir isso de vocês. Né? Eu tenho certeza que muita gente se identificou com o assunto e que realmente faz um verdadeiro sentido. E você falava aí da clínica, fala para nós então sobre a Onco Rio Preto. A Onco Rio Preto é uma clínica que a Micheline comentou, são vários médicos, temos clínico-oncológicos, cirurgiões oncológicos que utilizam da robótica, que vem trazendo grandes avanços, temos enfermeira estomaterapeuta, temos a nutricionista oncológica, a psico-oncologista, é uma equipe formada com profissionais capacitados, humanos, porque a gente tem essa roda de conversa, temos a comunicação entre todos a respeito da melhora de um paciente, de outro. Então, pode-se dizer que é individualizado? É um tratamento caso personalizado. Que a gente estuda para uma melhora. Então, o clínico humanizado. O clínico oncológico percebeu o estado emocional do paciente, vai entrar em contato com a psicóloga, a gente está sempre junto. Então, as pacientes mesmo, teve uma paciente que deve ter falado com você também, ela sentou,
ficou me olhando outro dia com um ar, assim, agradável. Eu falei, que foi, tá feliz hoje, né? Aí ela falou assim, sabe o que é gostoso? Eu entro aqui, você viu o que aconteceu? Eu falei, sim, vi. O clínico oncológico foi e te deu um abraço. Aí depois ela passou porque a minha sala é a última, né? Nossa sala. Ela passou pela sala do clínico oncológico, o cirurgião estava saindo, já foi lá, deu um abraço nela. Nossa, como que você está bem? Aí ela já fez uma pergunta para ele, que era algo que ela estava carregando, que estava uma ansiedade. Sim. Mas ali na porta mesmo, sabe, da sala dele. Aí ela sentou, ela falou, tô tão em paz, Olha porque que fazia bom. uma semana que eu queria perguntar isso para ele. E é tão gostoso estar aqui, porque da hora que a gente entra, a gente tem essa liberdade. Então, não tem aquela coisa velada, não tem aquilo que não pode. Óbvio, Acaba tudo muito sendo uma família. organizado, Acaba tudo sendo com uma família horário. todos ali, Mas né? os pacientes sentem essa harmonia, essa humanidade, meu trabalho humanizado, que precisa, gente, a saúde precisa disso. Precisa. E como precisa. Meninas, obrigada pela participação de vocês aqui. Mais uma Nós que vez, agradecemos, né, Michele? deixa aí um abraço para quem está em casa, o endereço das redes sociais de vocês, para quem queira encontrar e falar um pouco mais sobre o assunto. Bom, para me encontrar, eu tô no @Micheline Nutricionista. Lá vocês têm o meu contato direto comigo mesma. E tem dicas também, né? Tem dicas, posto lá as atualidades relacionadas à nutrição e oncologia. Então, eu fico à disposição de vocês, né? E qualquer dúvida pode me mandar um direct que eu também auxilio. Os pacientes têm esse contato com você também pelas redes sociais? Tiram dúvidas, perguntas? Tira Quem está assistindo aqui também liga, pode. pode entrar no Instagram, né, @Maria Tereza Psico, lá tem os meus telefones, eu respondo sim, viu? Uma paciente também falou assim, nossa, que legal, né, manda mensagem, você responde mesmo, eu respondo sim, essa proximidade é muito importante, eu digo que não tem ninguém melhor que ninguém. O ser humano, ele se completa. Eu sou bom onde você não é, você é bom onde eu não sou. O ser humano se completa. E é assim. Então, tá lá nas redes sociais, eu estou à disposição, estou na Onco Rio Preto, faço atendimentos online, se precisar também, acompanhamento domiciliar, se precisar, porque às vezes na quimioterapia o paciente precisa, não consegue, prefere que esteja lá, às vezes vou até o hospital. Ou seja, o que eu queria deixar? Equilíbrio, sem excessos e paz. Paz e felicidade. Sandra, e você com essa alimentação sua, Então, comfort aí, eu ó, tô até começando aproveita, já fala. Daqui a pouco você pode Eu já até pensei fazer parte da Onco lá, ter um cantinho lá, um quiosque pra você, já oferecendo pensou, suas Sandra? comidinhas, cheio de verdade. amor, Cozinha carinho. experimental com a Sandra. Então, vamos lá, né? Com as dicas da doutora Micheline. Um dia a gente faz um dia que a gente vai fazer um encontro, Sim, né? O quinto, o sexto Isso. encontro, a gente chama a Sandra. Vai ser Isso um prazer, mesmo. Sandra. Prazer será todo E meu. ainda a Micheline falando para as meninas assim, as meninas nossas, né? Sim. Nossas pacientes. Tudo pode, Olha pode que comer maravilha. tudo, mas sem excesso, esse jeitinho. Aí chega a Sandra com os pratos Maravilhosos. maravilhosos. Ah, ó. Isso aí. Gente, que alegria que vai ser para ela, Susana. Imaginou pra mim, que maravilha. Não, Uma tudo. super oportunidade. Não é? Todo Eu mundo já- ganha. Eu quero, inclusive, deixar aqui o nosso Instagram, @Café com Comadres e @Boa de Tempero. Quem me segue lá, se vê alguma receita, quiser uma explicação, uma ajuda, ele pode contar, pode mandar que eu também respondo. E eu adoro dar as minhas dicas, minhas receitas. É o que eu faço o que eu gosto, Sim. né? Então podem me A gente procurar, divide, né, Sandra? né? E esses encontros, a gente tem os nossos encontros, Café com Comadres, Sim. que a gente somos só em mulheres nesse caso, né? E a gente, cada um leva um prato, eu também faço as minhas comidinhas e a gente tem uma tarde super gostosa, normalmente 2 vezes por ano. E também faço um outro café, que é com uma comunidade geral aberta ao público, que inclusive vai acontecer agora em setembro, né? Sempre no Dia da Árvore, que é debaixo de uma árvore. Que delícia. É um piquenique gigante. Cada um leva um prato, a gente se reúne, todo mundo come, conversa, apresenta seus trabalhos, seus negócios, e é ao ar livre e aberto ao público. Bem bacana. Legal. Olha, que saúde. Que Olha que saúde, gostoso, isso aí. que prazeroso que é. Muito Como que a gente prazer. O prazer conversou, né? foi todo meu de recebê-las aqui hoje. E este foi só o nosso segundo episódio do Cuidados Psicológicos e Nutricionais do Paciente com Câncer. Já estamos preparando o terceiro e você é nosso convidado. Pode deixar dicas, sugestões aqui pelo Instagram, @RosanaCarvalho,
@propositivo ou ainda no YouTube, @propositivo_RC. Eu aguardo você até o próximo programa. Um beijo grande e até mais.